Estamos falando desse tema, a igreja dos meus sonhos e a igreja dos sonhos de Deus. Se todos nós aqui queremos construir, edificar uma igreja relevante, uma igreja que seja cativante, que transforme a vida das pessoas, acolhedora, vai depender de cada um de nós. Quem faz essa igreja não é o pastor, não é o conselho, quem faz essa igreja somos todos nós. O sonho que você tem pela sua igreja. Nós precisamos amar a igreja, né, que nós congregamos, que nós servimos a Deus. Nosso sonho é que os nossos filhos, nossos netos, tenham alegria, sabe? Vejam a igreja como um lugar muito importante. Que Deus seja importante na vida dos nossos filhos. Só vai acontecer isso quando Deus for importante na nossa vida, a igreja dele foi importante na nossa vida. E um ponto que a gente destaca muito com esse tema, com esse projeto, é assim, que não dá para amarmos a Deus sem amarmos a sua igreja. A Bíblia diz, se não amamos aquele a quem vemos, as pessoas, né? Como vamos amar aquele a quem não vemos? Então é uma coisa básica, né? Então a igreja dos meus sonhos e a igreja dos sonhos de Deus. Queremos construir uma igreja aqui que seja realmente uma bênção na nossa vida e na vida daquelas pessoas. Qual o seu sonho para a nossa igreja? É uma pergunta que você tem que fazer. O que você sonha para a nossa igreja? Você pode ser o instrumento para a transformação, né? Para o crescimento, para a mudança em algumas áreas. A igreja está em constante transformação, isso faz parte. Hoje, nós vamos ler uma passagem lá em João capítulo 4. Aí nós vamos destacar a igreja dos nossos sonhos, não a questão da fidelidade, da simpatia, mas do acolhimento e transformação. Queremos uma igreja que seja fiel a Deus e simpática para com os de fora, para quê? Para acolher e transformar as pessoas, só assim que vai acontecer. Então nós vamos fazer a leitura, nossos queridos poderão ligar a luz, apenas nesse momento da leitura, eu vou ler apenas esses 4 versos, o contexto é bem maior, nós vamos caminhar junto, mas diz assim, João 4, verso 21 a 24, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Oremos, irmãos. O Pai Santo, bendito, nós estamos diante da Tua Palavra, rogando de modo específico agora a nossa oração, nossa intercessão, é para que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa compreensão do texto sagrado, para que fale o nosso coração, para que entendamos o que Tu queres de nós, pessoalmente e comunitariamente, Senhor. Como igreja de Cristo, em pleno século XXI, a nossa igreja presbiteriana Vila Alpes, inserida aqui neste local, nesta cidade, o que o Senhor quer de nós, ó Pai? Qual a igreja dos Teus sonhos, Senhor? Que queremos sonhar os sonhos de Deus. E assim, ó Deus, fazer com que a nossa igreja seja uma igreja acolhedora e transformadora, transformando pessoas em verdadeiros adoradores. Abençoa-nos, abre o nosso entendimento, o nosso coração, é o que eu te peço em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Gente, olha, como igreja, eu creio o seguinte, nós temos que tomar uma decisão. Como nós vamos olhar para as pessoas? Uma decisão. As igrejas, elas têm características, marcas, têm um perfil, e é nós que vamos imprimindo isso aos poucos, individualmente, e quando menos percebemos, se torna uma marca comunitária. Aquele grupo tem uma marca. Há 3 formas de olharmos as pessoas. 3 formas de olharmos as pessoas.
A primeira forma é a forma que o diabo olha. Não assuste. A forma que o diabo olha para as pessoas. O diabo olha para o passado das pessoas. A Bíblia diz que ele é o acusador. O que o acusador faz no julgamento? Ele aponta os erros. Acusação. Temos advogados, procede? Não é isso? Aquele que faz a acusação, que faz a... O diabo, ele é o nosso acusador. Ele está preocupado com o nosso passado, com as coisas que marcaram nossa vida, com as nossas falhas, com nossos erros. O diabo olha para nós e não se esquece do nosso passado. Ele guarda direitinho, porque ele é o acusador. É uma forma de olhar para as pessoas. Algumas pessoas olham para outras pessoas com os olhos do diabo, olhando sempre o pecado daquela pessoa, as falhas do passado, para jogar na cara da pessoa. E o diabo faz isso, e ele é bom nisso. E na verdade é até uma das funções dele. Ele será o nosso acusador. Há uma segunda forma de olharmos. Como os homens olham. Como os homens olham? Eles olham o presente. O ser humano olha o presente. Ele parece estar preso nisso. Então ele olha a situação, as circunstâncias do momento. Muitas vezes até para o nosso prejuízo. Porque nos angustiamos, dependendo do contexto, nos debatemos todo, porque nós olhamos somente o presente. É uma forma de olhar para as pessoas. Olhamos como eles estão hoje, aqui e agora. E é uma terceira forma de olharmos para as pessoas. Agora é olhar como Deus olha. Deus é diferente. O diabo olha o passado. O homem olha o presente, mas Deus olha o futuro. Claro que ele sabe do passado e do presente, mas ele olha lá na frente. Ao olhar para uma pessoa, ele olha o que aquela pessoa irá se tornar, quem ela irá se tornar. Deus vê o potencial. Deus não está preocupado com o passado da pessoa, nem com o presente. Deus olha o futuro. O que Deus pode fazer na vida daquela pessoa. É uma terceira forma de olharmos para as pessoas. Isso ocorre individualmente, é uma decisão que nós tomamos, tá? Podemos olhar como o diabo, podemos olhar meramente como os homens olham o presente, ou podemos olhar para as pessoas como Deus olha, com os olhos de Deus, o futuro, o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, de transformação, de mudança. Isso é lindo, gente. Deus está olhando para mim e para você, tá? Apagando o nosso passado, às vezes relevando o nosso presente, mas contando com o futuro, com o que Ele vai fazer com cada um de nós. É a maneira que eu e você temos que escolher como vamos olhar as pessoas, julgando conforme o seu passado, o seu presente, o futuro. Individualmente, com o tempo, isso vai se tornar uma marca comunitária. Há igrejas, há movimentos, há denominações que têm uma marca muito grande de olhar com os olhos de julgamento, de acusação. Esses são os olhos de quem? Do acusador. Que coisa, né, gente? Pensar que há igrejas, tá, que tem uma marca muito grande. Uma igreja que costuma julgar as pessoas. Uma igreja que usa os olhos do diabo quando olha para alguém. A pessoa está lá na lama, no pecado, uma vida pregressa, como a gente diz. O diabo gosta disso. Podemos olhar como ele, ter afinidade com ele e usar o método dele. Olhar como os homens ou olhar como Deus olha. Por que eu digo isso nessa abertura, meus queridos? Nós estamos diante de uma mulher. Jesus vai ter um encontro
com uma mulher chamada mulher samaritana. Ele vai travar um diálogo, um relacionamento mais profundo ainda. Ele vai falar de questões eternas, de questões essenciais, cruciais, num longo diálogo, numa conversa que começa do verso 1 e vai até o verso de número 30. São 30 versículos reservados para um relacionamento que Jesus vai ter com uma mulher. Então, o contexto, para a gente entender o que está acontecendo, é importante, tá? Eu vou ler aqui, está um pouco pequenininho aqui, pode ser que apenas acompanhe. Do verso 1 até o verso 6, você tem o pano de fundo ali, o contexto, né? O nosso Senhor Jesus Cristo veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que... Está comigo. Que Jesus fazia mais discípulos do que João. E o evangelista ainda destaca que, se bem que Jesus mesmo não batizou ninguém, ele nunca batizou ninguém, quem batizava eram os discípulos. Aí então Jesus deixa a Judéia, retira-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Olha só. Então, vamos entender o que estava acontecendo aqui. Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Jesus ia fazer um trajeto, como diz o texto sagrado, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a região da Galiléia. E era necessário atravessar a província da Samaria. Uma situação geográfica que havia naquela época. E os samaritanos, como é conhecido, eles tinham um problema de relacionamento com os judeus. Então eles pararam naquele ponto, enquanto os discípulos foram buscar alimento. E naquele momento, cansado da viagem, por volta da hora sexta, vai acontecer uma coisa extraordinária. Uma mulher samaritana vai até aquele poço e ali vai travar um diálogo, um relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. É importante entender quem é esta mulher, que vida ela tinha, o que estava acontecendo, para a gente entender realmente as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, primeiro ponto aqui, uma mulher samaritana. Nós vamos ver todo o texto acompanhando devagarzinho. Vou confirmar o pessoal da MC4, o áudio está liberado, né, para transmissão, que às vezes está sem o áudio para transmissão, só está aqui, não sai lá, né? Eu não sei qual microfone que eu estou usando, mas eu troquei. Meus queridos, o que acontece aqui é muito interessante. Vamos entender o contexto. Olha, lá pelo ano 722 a.C., a região da Samaria foi capturada pela Assíria. E os assírios, eles tinham uma estratégia muito comum naquela época. Quando eles dominavam o povo, para você desconstruir a identidade daquele povo, você tinha que desconstruir algumas coisas. Você tinha que desconstruir a cultura, conceito e as relações familiares, religião. Se você não desconstruir isso, você não vai conseguir enfraquecer aquele povo, aquela nação. Então era muito comum, eles então, ao dominarem, o que eles faziam? Eles traziam pessoas de outros povos que eles também já tinham dominado, com outras religiões, com outros, e misturavam. E aí havia o que nós chamamos de um sincretismo. Havia uma miscigenação cultural, um sincretismo religioso, e aí aquele povo enfraquece. A gente tem que estar sempre atento, tá? Quando propostas são levantadas para desconstruir família, religião de um povo. Tem alguma coisa por trás. Ninguém faz isso à toa. Isso é estratégia antiguíssima. Nós estamos falando de 700 anos antes de Cristo, eles já praticavam isso. Fiquemos atentos com o presente. Quando a gente observa
determinados movimentos, querendo desconstruir algumas coisas que são básicos, elementares, que sustentam aquela nação, para depois introduzir a sua filosofia. Isso acontece até os dias de hoje. E aconteceu, e os samaritanos caíram, né? Os judeus que viviam naquela região, eram judeus na verdade, caíram nessa cilada, se misturaram com outros povos, e aos poucos então eles foram diluindo a religião, as crenças, as convicções, e se tornou um povo realmente fraco. E aí então estão totalmente dominados. Muito bem. Depois disso, eles serão libertos, né, com o advento Esdras e Neemias, muito conhecido. Você tem livros na Bíblia que falam de Esdras e Neemias. E aí você vai ter, lá pelo século 4 a.C., um contexto em que os samaritanos já estão totalmente distintos do restante do povo. E a religião deles não tem mais nada a ver. Misturado com esses outros povos, eles vão ter que construir um templo rival. Tinha o templo lá em Jerusalém, onde eles adoravam, e um outro templo é construído em Gerizim. É algo que vai ser citado aqui no texto, tá? No Monte Gerizim eles constroem outro templo. A religião deles está totalmente diferente. Eles apenas tinham os 5 primeiros livros da Bíblia com várias alterações, dentre elas o local de adoração, porque naquela época, não mais hoje, havia um único local que Deus determinou para adoração, que era lá em Jerusalém. Agora, os samaritanos que se separaram, construíram um próprio templo. A Bíblia deles só tinha os 5 primeiros livros da Bíblia, os Pentateuco, com várias adulterações, rejeitaram todos os demais profetas, os salmos, rejeitavam tudo isso, tá? E criaram o mundinho deles lá. E aí, meu querido, cada vez mais foi abrindo um abismo entre esses dois povos. Você tinha judeu, e judeu misturado com os outros povos chamados samaritanos. Eles não se davam. Há registros interessantes. Há um historiador chamado Flávio Joséfos, tá? Na sua obra Antiguidades, que ele vai contar uma situação em que era rivalidade, briga, como tem até hoje, né? Você tem aquela faixa de Gaza, fulano não se dá com ciclano, um mata o outro, joga bomba e mata. Era uma briga. Era entre samaritano e judeu. Para você ter uma ideia, nenhum dos dois eram bonzinhos, não, porque os samaritanos também eram pirracentos. Véspera de Páscoa, eles sabiam como profanar o templo. O que eles fizeram? Eles foram lá e abriram sepulturas, retiraram ossos humanos, entraram de madrugada, antes da Páscoa, os samaritanos, entraram lá no templo judaico e espalharam os ossos no templo. Quando chegou no dia da Páscoa, os sacerdotes, ossos humanos aqui, e eles, segundo os ritos, né, as leis cerimoniais, o judeu não pode chegar próximo de um corpo à distância de um homem, 1,70 m, 1,80 m. Passou disso, você está contaminado. Se você fizer isso, você não pode participar de nenhuma cerimônia religiosa. Você não pode ir no culto, você não pode participar da Páscoa, não pode fazer nada. Mas dirá, jogar ossos humanos dentro do templo, gente. Não teve Páscoa aquele ano. A coisa era nesse nível. E os samaritanos fizeram isso por pirraça mesmo. Aí esse ano eles não vão adorar Deus. Olha o nível da coisa, como é que era. Comentei domingo passado, num outro contexto, que dentro da oração que todo judeu piedoso fazia, uma parte da oração, eles agradeciam umas coisas estranhas. Primeiro agradeciam porque não nasceu mulher. Eles agradeciam. Graças ao Senhor, porque eu não nasci mulher. E depois eles imprecavam, né? Eles intercediam, pediam a Deus, a maldição de Deus caia sobre o samaritano. Então todo dia o judeu piedoso orava, fazia seus agradecimentos e terminava aí, maldito o samaritano, cai um fogo, morra tudo, desgraçado. Então era assim a vida deles. Judeu não podia nem ver samaritano na frente, que dá a briga. Entendeu? Final de campeonato, Corinthians e Parmeira, sabe? Torcida organizada. É isso aí, gente, é briga. Vai dar problema, entendeu? Não pode se encontrar. Olha só,
Jesus então quebrou uma barreira cultural enorme. Ele estava naquele poço e vem uma mulher samaritana. E Jesus quebra a barreira e começa a conversar com um povo inimigo do judeu. Jesus era judeu, gente. Ele nasceu no contexto judaico. Guarda isso aí. O verso de número 6 destaca uma outra coisa. Verso 7 então diz: veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus diz: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então ele vai dizer à mulher samaritana, a mulher samaritana vai dizer para Jesus: como sendo tu judeu, pedes a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mais para frente um pouquinho, você observa uma coisa. A Bíblia diz que estava ali na fonte de Jacó, né? E Jesus estava cansado da viagem, e ele se assenta ali na fonte, a hora sexta. Nisto vem uma mulher samaritana, tira água, e Jesus vai dizer, como já lemos, dá-me de beber. Deixa eu falar uma coisa para você. Nenhuma mulher ia naquela hora. Era a pior hora do dia, só a pico. A forma de dividir o horário era totalmente diferente da nossa. A hora sexta era o sol a pico. Ninguém ia tirar água nesse horário. As mulheres nunca iam sozinhas, tá? Nunca. E quando iam, no final da tarde, o sol já se põe, entendeu? Está mais fresquinho. Essa mulher ia num horário que ninguém ia no posto tirar água. Era uma mulher que tinha alguma questão social, não mais só problema cultural. E a gente vai descobrir que tinha, de fato. Ela tinha um problema, muito provavelmente rejeitado por outras mulheres, porque ela tinha uma vida pregressa. A gente vai descobrir que tinha. Então ela ia num horário que ela sabia que não ia ter nenhuma mulher lá, sozinha, para tirar água. Aí ela vê um homem sentado lá, judeu, e esse homem se aproxima dela e pede água. A iniciativa veio de Jesus, não dela. Muito estranho uma mulher sozinha, numa hora que ninguém ia. É que nem quando você tem que ir no shopping fazer alguma coisa, você sabe aquele horário, né? Tipo, domingo, sexta-feira à noite, lotado, né? Sábado à noite. Foi um horário tranquilo, segunda ou terça pela manhã, né? Mas ninguém lá no shopping, quem que vai estar lá? Horário tranquilo, entendeu? Então, aquela mulher escolheu um horário que ninguém ia. Ela tinha um problema social. Era uma mulher solitária. O verso 13, diante daquele diálogo, a coisa vai se desenrolando, se desenvolvendo. A Bíblia nos fala que Jesus vai afirmar que quem beber daquela água que ela há de tirar, vai ter sede. Vai voltar a ter sede. Aí ele diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher vai dizer assim para ele: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem venha aqui buscá-la. Interessante. Na verdade, a figura muito usada aqui, água viva, né? Uma água que irá jorrar, é a ideia de uma fonte, uma corrente, uma água em movimento, diferente de uma água parada, que era muito usada a figura de uma cisterna, que era um mero reservatório. Essa figura de linguagem que Jesus está usando agora com ela, apesar de estar diante de uma fonte, mas ele vai fazer uma transposição e vai falar de uma questão espiritual, é muito rico na Bíblia. Jeremias 2, por exemplo, Deus está dizendo assim, que 2 males cometeu o povo, são 2 males. A mim me deixaram. Aí ele faz essa analogia interessante. O manancial de águas vivas, é uma fonte, água fresquinha saindo. Deus está dizendo: o povo me deixou. O povo deixou o manancial de água viva.
E o segundo mal, são dois males. Agora eles cavaram cisternas, e ele diz, cisternas rotas que não retêm água. São reservatórios que você põe a água, desaparece. Então, olha que coisa interessante. Na nossa espiritualidade, muito usada essa figura de linguagem. Deus dizendo assim que às vezes o povo, nós, deixamos um manancial de água viva, de nos satisfazer com as coisas de Deus, nas coisas de Deus, em Deus. Abandonamos essa fonte de água viva e cavamos cisternas rotas, que não retêm água, que não satisfazem a nossa sede. É quando os filhos de Deus deixam de experimentar as bênçãos de Deus, a alegria com Deus, e procuram, não se satisfazem em Deus, e vão procurar satisfação em outro lugar que não preenche. Então, Jesus, naquele diálogo, estava usando essa figura, e ele diz assim, olha, quem beber dessa água vai tornar a ter sede, mas somente Jesus tem para nos oferecer a água que realmente satisfaz. E aquela mulher, que era uma mulher que tinha uma vida distante de Deus, era uma mulher desprezada só por ser samaritana, solitária, era também insatisfeita, e buscava de todas as formas preencher seu vazio existencial, e ela clama a Jesus, Senhor, me dá dessa água, para que eu não mais tenha sede. É essa insatisfação nata no homem, como dizia Blaise Pascal, o vazio no coração do homem é do tamanho de Deus, nada preenche, gente. E a tentativa sistemática nossa de muitas vezes satisfazer ou tentar satisfazer essa sede que nós temos, profunda, que muitas vezes não compreendemos, em coisas que não vão satisfazer. Além do mais, além de ser uma mulher solitária, era também uma mulher insatisfeita e uma mulher de muitos homens, muito provavelmente tentando satisfazer a sua sede, os seus anseios mais profundos, naquilo que ela tinha acesso. Jesus vai dizer algo interessante para ela no verso 16. Então vai, chama o teu marido e vem cá. Olha que coisa interessante. Chama o teu marido e vem cá. Na verdade, na hora que Jesus diz isso, a mulher vai responder, eu não tenho marido. E Jesus disse, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tem não é teu marido. E isso você disse com verdade. Meu querido, não é brincadeira, hein? Passar por 5 divórcios, nós estamos falando de algo que aconteceu na época de Jesus. 5 divórcios ela havia sofrido, e agora vivia com alguém que não era seu marido. Você pode imaginar Jesus sabendo de tudo isso? Isso deve colocar em nós um questionamento. O que realmente a igreja está fazendo aqui nesse mundo? Jesus acolheu uma mulher samaritana, solitária, insatisfeita, confusa, espiritualmente não entendia nada, complicada, de muitos homens, que já tinha 5 homens, que buscava satisfação em tudo que esse mundo podia oferecer, e não estava satisfeita, vivia com um homem que não era seu marido, e Jesus então quebra todas essas barreiras, e se aproxima daquela mulher. Meus queridos, por que Jesus fez isso? Volto para o início da nossa mensagem, porque Ele não olha com os olhos do diabo, nem dos homens. Apenas 3 formas de olharmos as pessoas: ou olhamos com os olhos do diabo, a vida, o passado dessa mulher, não, para. Meus queridos, a Bíblia diz que quando os discípulos apareceram e viram Jesus conversando com uma mulher samaritana,
Deixa eu contar uma coisa para você, um judeu não conversa com uma mulher em público, um rabino nem com a própria mulher, pode conversar em público. Samaritana, de uma vida pregressa, de tanta coisa confusa. A Bíblia diz que eles ficaram em silêncio, eles não tiveram nem coragem de falar. Foi um choque tão grande para eles aquilo. Jesus fez aquilo para chocar mesmo. Vamos transportar para os nossos dias. É o mesmo que de repente, algum de vocês está chegando de viagem, eu vou justificar, chegando de viagem de madrugada, pega a GV, e vocês veem o pastor, 3 horas da manhã, lá na GV, com um monte de prostituta, traveca, batendo um papo. Vocês iam estranhar? Ia, né? Já pensou eu, 3 horas da manhã, lá no Sereno, conversando, um monte de traveco, entendeu? Pastor da igreja presbiteriana Vila Alves, batendo um papo, falando das coisas de Deus, né? É claro que bons olhos dizer, que pastor que eu tenho, está evangelizando os travecos. As más línguas falam, rapaz, o que ele está fazendo aí? Entendeu? Mas você ia ficar com a pulga atrás da orelha, né? Confuso, né? Eu sempre brinquei com a irmã aqui, ela não está aqui hoje, que a nossa irmã Cidia, a filha dela vinha de viagem, do trabalho, e o ônibus passava ali na GV, e ela levava o Kainan. 2005, quando eu comecei a igreja, 2004 para 2005, eu confesso que eu achava estranho, rapaz. Eu vi a Cidinha já tarde da noite lá para a GV, sozinha, com o carrinho. Até que um dia eu brinquei, eu já falei público, você brinca. Cidinha, o que você vai fazer lá no GV lá tarde da noite sozinha, né? Aí eu vi o ônibus, né? Eu levava o netinho para a Juliana, que ia pegar o Kainan, que ia para a casa dela, entendeu? Ué, que olhos que nós vamos ver as coisas? Depende, pode ser do diabo, dos homens ou de Deus. Ela estava ali cuidando do neto enquanto a filha trabalhava, e a filha passava com o ônibus, ele ia lá deixar, então vai vendo. O fato é que Jesus, meus queridos, está nos mostrando um perfil, o que ele quer. O que havia era muito preconceito, muita barreira, eles estavam amarrados. O evangelho não ia avançar, não ia chegar em lugar nenhum, porque não pode evangelizar gentil, porque não pode ter contato com gentil, não pode evangelizar samaritano, porque samaritano é inimigo, é problema, mulher, o evangelho não ia para frente, a igreja não avançaria. Jesus precisava quebrar essas barreiras, esses preconceitos, e ensinar a igreja a olhar não com os olhos do diabo, nem com os olhos do homem, mas com os olhos de Deus. Jesus olhava para aquela mulher e ele via o que seria, o potencial, o que Deus pode fazer, não a circunstância, nem o passado, nem o presente, mas o futuro. A forma de nós olharmos, só assim é que nós vamos nos tornar pessoalmente, individualmente e consequentemente, comunitariamente, uma igreja acolhedora. Olharmos para as pessoas numa perspectiva de Deus, do que Deus pode fazer, não o passado, nem o futuro, nem o presente, mas olhando o futuro, o que Deus pode fazer na vida das pessoas. E Jesus ali então, naquele diálogo, interessante que no ponto mais crítico daquela mulher, em nenhum momento Jesus iniciou aquele diálogo criticando os seus pecados, suas falhas, seus problemas. Ele pediu água. Relacionamento social, meramente horizontal. Dali foi trampolim para questões mais cruciais e mais profundas. Quem sabe Deus quer fazer com que a igreja, através dessa conversa que a gente está tendo, Jesus com aquela mulher, a gente está vendo, quer que nós nos relacionemos com as pessoas socialmente, primeiramente. Calma, Deus vai abrir portas, nós não vamos perder as oportunidades, diz a Bíblia. Jesus já não chegou a dizer, arrependei-vos. Sua mulher de muitos homens, pecadora, você precisa mudar de vida, você precisa largar dessas coisas, você precisa... Não, Jesus travou um diálogo
horizontal, social. Eu preciso dessa água. Social. Aí ela já começou a conversa. Aí ele foi aproveitando a oportunidade. Olha, essa água aí não satisfaz, mas eu tenho uma água que satisfaz. Você é uma mulher insatisfeita. Uma mulher que já trocou de marido 5 vezes. Mas eu tenho algo para você. E quando ela assume, porque Jesus, ele pergunta, vai chamar seu marido? Aí ela admite, fala, olha, eu não tenho marido. Aí Jesus diz, você já teve 5. Então você é verdadeira. Mulher sincera, ele está elogiando. Olha só, bem disseste. Isto disseste com verdade. Porque você já teve 5 e hoje que você vive não é teu marido. Isso mexeu profundamente com aquela mulher, fez com que ela não se sentisse rejeitada, ela não se sentiu desprezada, ela não se sentiu criticada, cobrada, não, ela se sentiu acolhida. O tema de hoje, uma igreja dos nossos sonhos, uma igreja acolhedora. O que seria, meus irmãos, se nós acolhêssemos as pessoas como elas são e como elas estão, olhando, não com os olhos do diabo, nem dos homens, mas com os olhos de Deus. Olhar para as pessoas e ver o que Deus pode fazer na vida delas. É um Deus que vai trazer perdão, transformação, e de fato, o mais interessante aqui, aquele diálogo então agora seguiu por um rumo da espiritualidade. Essa mulher vai então perguntar sobre questões espirituais. Nossos pais adoravam neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém, onde que se deve adorar? Aí Jesus vai dizer, olha só que interessante, ela vai se tornar alvo do amor, quando ela vai fazer essa pergunta, nossos pais adoravam nesse monte, vocês em Jerusalém, qual o lugar se deve adorar? E Jesus vai, mulher, pode escrever que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, a palavra de Deus vai nos mostrar essa questão da adoração, isso, adoração em espírito e em verdade. O que significa isso? O que Jesus estava ensinando para aquela mulher, ele queria mudar a mentalidade dela. Sim, ela tinha uma visão equivocada, eles adoravam em Gerizim, eram todos confusos, o samaritano não entendia nada da palavra de Deus, não entendia nada de adoração, mas quando Jesus coloca essa proposta, é interessante, os judeus, eles conheciam a verdade, eles tinham conhecimento, a palavra de Deus chega a dizer em Romanos, que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, foram eles que receberam a palavra, eles tinham conteúdo, tinham conhecimento, mas não tinham coração. Jesus chega a dizer para os fariseus da sua época, alguns judeus da sua época, sepulcro caiado. A minha avó dizia uma frase interessante, como é que ela diz assim, por fora, bela viola, por dentro, pombolorento. Jesus usou expressões do ditado popular daquela época, por fora, entendeu? Sepulcro caiado, mas por dentro, ele chegou a dizer assim, vós me adorais com a boca, mas o coração está longe de mim, bem disse o profeta Isaías. Então eles tinham conhecimento, mas não tinham coração, não tinham fervor, o íntimo. Os samaritanos, por outro lado, eles não tinham conhecimento nenhum da palavra, totalmente confusos, adoravam no lugar errado, tudo errado. Mas há quem diga, os historiadores, que eles eram muito fervorosos, que o culto do samaritano era um culto fervoroso, era assim de coração, tudo errado, mas de coração. Então Jesus está dizendo assim, olha, é interessante essa palavra de Jesus, mas vem a hora que Deus procura adoradores que adorem em espírito, com fervor, com coração, mas com conhecimento, com a verdade, em espírito e em verdade, com coração e com a razão, com conhecimento e com o íntimo, o interior. Então, meus queridos, não há dúvida, a adoração segundo a palavra de Deus em espírito é isso, é em espírito, com coração sincero, no íntimo,
Deus quer coração, Deus não quer exterior, mas é necessário conhecimento da palavra, a verdade. É nessa perspectiva então que Jesus trabalha na vida daquela mulher. Havia sinceridade da parte dela, possivelmente era uma característica samaritana. Samaritana não tinha muita. Ela falou na frente daquele homem: não, eu não tenho marido não, eu vivo com outro homem, não é meu marido não. Aí Jesus falou: você foi sincera. É uma característica até do samaritano, isso tem uma adoração muito sincera, mas tudo errado. Mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com fervor e com conhecimento da palavra, o conhecimento que liberta, conhecimento que nos mostra quem realmente Deus é, como Ele deve ser adorado. E Jesus está falando para aquela mulher que Deus está à procura de adoradores assim. Deus quer, Ele tem prazer, Ele tem alegria. Ele não olha o passado nem o presente, Ele está olhando o futuro que Deus pode fazer, na medida que é uma transformação, uma mudança radical de vida. E houve na vida daquela mulher. Se você continuar a leitura do texto sagrado, quando ele encerra isso, a Bíblia diz, verso de número 25: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E ele se revela então finalmente para ela: eu sou, eu que falo contigo. Naquele ponto chegam os discípulos e se admiraram que Jesus estava falando com uma mulher, e era samaritana. E a Bíblia diz que nenhum deles perguntou, ficaram achando esquisito aquele negócio. Quanto à mulher, naquela mesma hora, aquele encontro foi transformador, aquele encontro mudou a vida daquela mulher. A Bíblia diz claramente que naquele momento ela deixou seu cântaro, largou ali o cântaro, correu para a cidade e disse aos homens daquela cidade. Interessante isso, né? Acho que era uma mulher que conhecia todos os homens, devia ser uma mulher rodada, sabe? Todos os homens da cidade conheciam ela. Passou um zap para todos eles, o WhatsApp. Assim: encontrei, né, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Isso é importante, porque na verdade não é uma negação do passado. Tenho feito no passado. Ela estava ali impressionada com aquela pessoa, um rabino, né, conhecedor da palavra, possivelmente o próprio Cristo, porque ela mesma disse: será que ele é o Cristo? Porventura ela é o Cristo? E aí o texto sagrado nos diz que ela mesma afirma: ele conhece todo o meu passado, e ainda assim ele me aceitou, ele me acolheu, ele conversou comigo, ele diz tudo quanto eu fiz, e mesmo assim ele me acolheu. Aquilo impactou ela, aquilo mexeu profundamente com ela. E aí a palavra de Deus nos diz que saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Os homens daquela cidade foram com Jesus. Aquela mulher saiu de lá para compartilhar o amor de Deus que tocou no coração dela, foi alvo do amor de Deus, com outras pessoas, e eles foram ter com Cristo. Uma experiência extraordinária de transformação, de mudança. A palavra vai continuar dizendo lá no verso de número 39, que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, muitos, em virtude do testemunho daquela mulher. Os samaritanos vão chegar ao ponto, diz a Bíblia Sagrada, de pedir para que Jesus permanecesse com eles, e ele ficou 2 dias, ele ia passar ali uma tarde, ele ficou 2 dias falando das coisas de Deus, com um povo desprezado, confuso, que não entendia nada de Deus, que adorava tudo errado, eu tenho muitos amigos no meu Facebook, que são espíritas, macumbeiros, muitos, pagaram caro agora, porque é caro esse período, uma passagem de avião lá para Belém, está tendo a maior procissão, acho que uma das maiores da América Latina. Eu vi um amigo meu lá, tirou uma foto lá, segurando aquela corda,
esmagado por 300 homens de um lado, 300 homens do outro. Imagina o cheiro, né? Aquele negócio. Suado, pingando, adorando, com muito fervor. Rapaz, eu fico admirado. Não, eu fico admirado dessa gente. Quanto custa daqui lá a Belém? Ficar em hotel? Uma grana. Eles investem na espiritualidade. Eles têm fervor, investem, mas não tem conhecimento, adorando da forma errada. Nós corremos o risco de estar do outro lado, né? Nós temos conhecimento da palavra, nós sabemos o que é adoração, como se deve adorar a Deus, mas nós somos capazes de investir como essas pessoas investem na adoração errada. Cadê o fervor? Então, percebe? Deus não está procurando adoradores que tenham muito conhecimento, mas não tem fervor. Para Deus, nada. E também, pessoas que têm muito fervor, mas adoram do jeito errado. Deus está à procura, gente. Está buscando. Está procurando. Pessoas que têm essas duas coisas. Adoram com conhecimento da palavra, mas com fervor, com coração. E aquela mulher então tinha esse fervor e agora ela tem um conhecimento. A fusão dessas duas coisas, gente, é inimaginável o que Deus pode fazer. Uma cidade inteira, Samaria, conheceu Jesus naquele momento, naquela hora. Muitos homens da cidade, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, porque houve a fusão de duas coisas que Deus procura numa pessoa: adoradores que adorem em espírito e em verdade. Meu querido, o diabo olha nas pessoas o seu passado. Ele é o acusador. Como é que a gente diz no direito? O acusador é promotor? É isso? Promotor. Tudo anotadinho lá. E ele joga na nossa cara. E muitos serão acusados por ele lá. Ele é o acusador. Aí, ó. Tem pecado aí, ó. Tudo errado. Porque ele conhece. Porque ele mesmo que nos levou muitas vezes, nos tentou. Ele sabe. Fui eu que levei essa pessoa aí, eu sei tudo que ela fez. Foi esse passado dela. Tem a ficha suja dela, todinho. É uma forma de olhar. Podemos olhar as pessoas no passado. Os homens olham só o presente, sem perspectiva boa. Mas Deus olha o futuro, potencial. Deus vê aquilo que a pessoa pode se tornar. Eu não tenho dúvida que Deus quer uma igreja de pessoas que olhem com os olhos dele, como Jesus olhou para aquela mulher samaritana. Tudo complicado a vida dela, tudo complicado, e transformou, e acolheu, para transformar. Então, meus queridos, como igreja, precisamos aprender a olhar para as pessoas como Deus olha. A igreja do nosso sonho será acolhedora e transformadora. E a ordem dos fatores, nesse caso, altera totalmente o produto final. Se nós colocarmos na frente o transformador, nós nunca vamos colher. Mas Deus, Jesus travou um diálogo, um relacionamento social, levou para o espiritual, acolheu e transformou a vida daquela mulher. Ela que ia encontrar com os homens, todos os homens da cidade, teve 5 maridos, tudo enrolado. Agora ela vai lá no mesmo lugar para falar de Jesus, do amor de Deus, quem é Deus, que Deus fez na vida dela, e muitos naquela cidade se converteram a Jesus Cristo. Que coisa extraordinária, gente. A igreja dos meus sonhos. Eu sonho com uma igreja em que um amigo, tá, um parente, entre aqui para assistir o culto e se sinta acolhido. A adoração dele pode ser equivocada ainda, pode ter ídolos, pode invocar espírito, macumbeiro, não sei. Acolhido. A transformação vai vir. A fé vem. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir da palavra, gente. É um desafio para a nossa igreja, em que nós acolhemos,
como elas são, socialmente, convívio. Deixa Deus fazer a obra, e Ele faz, gente. Como faz? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Qual é a igreja dos seus sonhos? Deus quer que a nossa igreja se torne uma igreja acolhedora e transformadora, que fale a verdade em amor, que nos transforme em verdadeiros adoradores, que adore a Deus em espírito e em verdade. Presbiteriano tem um apelido lá fora, você sabe do que, né? Sorveteriano. Deus não quer isso. Deus quer uma fé viva, uma fé que move, fervor, comprometimento com a causa dele, com a obra dele, com ele, com a igreja dele. Você sabe o que Jesus disse para uma igreja morna, né, gente? Estou a ponto de vomitar. Individual, é para mim, para você. Como está a sua vida espiritual? Muito conhecimento, pouco fervor. Muito fervor, pouco conhecimento. Deus procura adoradores que adorem espírito em verdade. Ó Pai, essa noite nós estamos aqui, ó Deus, meditando na Tua palavra, ponderando, Senhor, nesse encontro extraordinário.